gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Gracioso e bondoso Pai Celestial, humildemente, Senhor, nos encontramos em Tua santa presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos com vida e saúde e podermos nos reunir, ainda que virtualmente, cada um em seu lugar, em sua casa, em seu trabalho, onde quer que seja, mas unidos todos no mesmo Espírito, na mesma fé, Senhor Deus, e em torno da Tua santa palavra. Agradecemos por todas as bênçãos, pedimos a direção do Senhor para mais este trabalho, que tudo quanto fizermos seja para a glória do Teu santo nome e para a edificação dos Teus filhos, e nós pedimos isto humildemente e em nome do Senhor Jesus Cristo, e Te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, a escritura que vamos ler será o Salmo de número 133. Um salmo muito conhecido, né? Muito lido. Salmo de número 133, nós leremos logo após os cânticos. Então agora nós teremos a parte de cânticos, lembrando também que esta programação tem o oferecimento do tabernáculo que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E também o tabernáculo que está na cidade de Campinas, ali no Parque Shalom ou Boa Vista, não é? Ali é tudo junto ali. E ali nós temos os nossos cultos presenciais, mas eu estou dizendo de Campinas, não é? Mas no momento eles estão suspensos por ordem das autoridades municipais, não é? Mas em Santa Bárbara nós estamos tendo as nossas reuniões normais. Então, os endereços estão aí na descrição, embaixo, os horários de cultos e os dias também, e todos vocês são nossos convidados para estarem conosco em nossas reuniões presenciais, quando nós estivermos tanto lá em Campinas como em Santa Bárbara. Como eu já disse, Santa Bárbara está tendo normalmente as reuniões, não é? Que você pode encontrar os dias ali. E tem também ali o WhatsApp para você se comunicar caso haja interesse de sua parte, não é? E então já citamos as Escrituras, Salmo 133, e agora nós vamos
cantar. Vamos adorar ao Senhor com alguns louvores para que a nossa alma se regozije, se alegre com o cântico e que o Senhor Deus seja adorado. Cantemos agora todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a nossa alma. Cantemos. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Sim, chuvas de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças do céu obterão. Sim, chuvas de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Sim, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Cantai outra vez, cantai, novas de amor e vida, pois eu nelas encontro paz, novas de amor e vida, belas, sublimadas, puras e inspiradas, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Vem Jesus Cristo a todos dar, novas de amor e vida. Dai ouvidos ao seu chamar, novas de amor e vida. Salva todo crente, salva livremente, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Vós, ó crentes, a vós alçai,
novas de amor e vida. Vós, ó anjos, também clamai, novas de amor e vida. Cristo, Rei da glória, dá-nos a vitória. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. O labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino has de ter, ó amigo? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso sorriste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Com a alma manchada não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os salvos remidos por Cristo poderão ter entrada no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém.
Graças a Deus, que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor que sai do profundo das nossas almas, não é? Agora vamos aqui então à leitura desse salmo bastante conhecido, Salmo 133. Cântico dos degraus de Davi. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Graças a Deus. E nós estamos dando início no estudo, não é, da mensagem Presumindo. Então nós vamos aqui para a mensagem então. E nós começamos em nossa última programação a leitura e chegamos até o parágrafo 4. Mas nós desejamos retroagir agora neste culto para o parágrafo 2, né? Retroagindo então 2 parágrafos para nós meditarmos juntos aqui sobre essas verdades infalíveis de Deus, não é? Esse salmo que nós lemos é um salmo de Davi, é claro, como nós vimos ali, e ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E isso, às vezes, fica um pouco assim, esquecido, né? Dos crentes, de nós, os crentes, e de repente é bom a gente lembrar disso, justamente porque nós estamos lendo na porção da mensagem e nós resolvemos retroagir justamente por esse motivo aí, para lermos o que o irmão Brana diz nesse trecho aqui que nós vamos começar agora no parágrafo 2. Aí depois a gente, precisando, a gente pode tecer algum comentário também sobre o Salmo, né? No parágrafo 2 ele diz assim, bom, vocês se lembram, quem estava no culto anterior, se lembra que ele havia recebido aquele convite do irmão para fazer o culto lá na igreja dele, e depois teve aquela nevasca e a estrada ficou impedida e tal, vocês se lembram daqueles detalhes, né? Então aqui no 2 agora. E eu me senti dirigido a vir, porque era tempo. Eu sempre apreciei o companheirismo dos homens de negócios do Evangelho completo. E então, isto foi um pouquinho extra, porque eu teria que me encontrar com diferentes igrejas, diferentes irmãos de diferentes denominações. Ponto final. Agora vamos prestar atenção nisto aqui. Eu gosto de fazer isso e ter companheirismo junto com as diferentes igrejas, das igrejas de Deus. Então, quando eu disse, eu tenho certeza agora que é o Senhor que está me chamando, eu disse, eu vou dar ao irmão Williams um pouquinho de tempo para obter alguém mais, você sabe, para ir ali, até que o povo chegasse mais um pouco, né? Você sabe, para ir ali, eles estar certo de que se ele ainda estiver esperando por mim, então eu sei que é o Senhor, e se todos os irmãos disserem que eles querem que eu vá, eu disse, Pai Celestial, eu apenas tomarei aquilo como um sim, que isto que tu queres que eu vá até Fênix. Deixa eu parar então aqui um pouquinho, né? Então, vocês se lembram que ele estava um pouco em dúvida se ele deveria ir ou se não devia, mas eu gostaria de me ater àquela afirmação do irmão Brana. Ele disse, eu sempre gostei de ter companheirismo com os irmãos
e de diferentes igrejas, não é? E ali estar juntos e adorar ao Senhor. Então eu quero fazer uma pausa aqui para nós fazermos alguns comentários, não é? É certo que a Bíblia diz que não poderão andar dois juntos se não estiverem em pleno acordo, não é? Se não estiverem de acordo, não é possível caminhar junto. E o ministério do irmão Branham, ele teve 3 etapas. Primeira etapa foi o evangelismo, a cura divina. A segunda etapa foi quando ele começou a discernir os pensamentos, as intenções do coração das pessoas. Foi um ministério tremendo, mas ainda não era o ápice, não é? E o ápice, o máximo de seu ministério, foi quando a palavra foi revelada, quando os selos foram revelados e o anjo descia ali no quarto onde ele estava, no seu escritório, e ali o anjo lhe revelava os mistérios ocultos da palavra. Então são 3 etapas. E sabe-se também que ele arrebanhou milhares e milhares de almas para as igrejas nessa fase do evangelismo, não é? Porque ele pregava a cura divina, as pessoas eram curadas e ele mandava que as pessoas fossem para suas igrejas, reconciliassem com suas igrejas, na comunhão e tal, né? Então aquilo era uma fase. Depois veio a fase do discernimento e depois veio a fase da revelação da palavra. Então, eu gostaria de fazer frisar algo aqui. O irmão Branham, profeta de Deus, nunca se separou das igrejas. Ele nunca abandonou as igrejas. Foram eles que se separaram dele. Por isso que a Bíblia disse, não poderão andar 2 juntos se não estiverem em pleno acordo. Por causa justamente que na primeira etapa era só a pregação do evangelho e a cura divina e todos aceitavam. Inclusive, para quem não sabe, o profeta de Deus, irmão Branham, foi o primeiro evangelista a sair trazendo de volta a cura divina. Hoje, nós, os pentecostais, temos cura divina em todos os lugares, não é? Mas naquele tempo ele foi o primeiro. Era estranho, era desconhecido aquele ministério de cura divina. Por isso as igrejas o aceitavam. E ele arrebanhou milhares e milhares e vezes milhares. Coisa de 1 milhão, 2 milhões até, não é? De almas para as igrejas pentecostais. Quando veio a revelação da palavra, então muitos não quiseram, assim, ficar como companheiro dele, porque discordaram da revelação. Mas o profeta de Deus nunca se separou de ninguém. Ele sempre se fez irmão e amigo de todos. E eu gostaria que nós pudéssemos refletir um pouco sobre isso, não é? Porque há quem diga que nós, o povo da mensagem, ou melhor, há quem diga que o profeta de Deus, o irmão Branham, nos ensinou a nos separarmos das pessoas. Deixa eu dar uma centralizadinha aqui, né? Que ele nos tenha ensinado a nos separarmos, a sermos sectaristas. Não, o profeta irmão Branham não ensinou a nós sermos sectaristas. Porque para ser sectário, é necessário que se julgue a si mesmo melhor do que os demais. Não é? Para ser sectário, para ser um separatista, é necessário que se julgue melhor do que os demais, por isso não pode se ajuntar a ele. E esse, se não o pior, é um dos piores erros que um crente faz. É se julgar melhor que o outro, portanto não pode estar junto com o outro, não é? Porque, por isso ele disse aqui, eu gosto muito de me ajuntar com as igrejas de Deus,
não é? E nós já lemos outro dia aqui outras escrituras também a respeito de determinados assuntos que não dá para retroagir por causa do tempo que se esgota muito rapidamente numa programação assim, não é? Nós temos só 1 hora. Então, voltando então aqui, se é um dos piores erros, se não o pior, é a pessoa que se julga melhor. A igreja que se julga melhor do que a outra. Então alguém diria, mas vocês não se julgam melhores? Não. Onde tem gente, tem as mesmas dificuldades. Porque onde vai o ferro, vai a ferrugem, não é? Onde tem pessoas, existem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e tudo igual. A diferença que existe entre um lugar e outro é a diferença do que é pregado lá. Agora, quem nos tem acompanhado sabe disso, que nós pregamos a mensagem do profeta de Malaquias 4. O profeta de Malaquias 4, que não é outra pessoa a não ser William Branham, ele foi trazido, foi enviado por Deus, comissionado a trazer uma mensagem de restauração. Essa mensagem de restauração, então, arrebanharia os eleitos para subir no arrebatamento, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora, isso não quer dizer que nós tenhamos o direito de dizer esse vai, esse não vai. Esse direito ninguém tem. Por isso é pregado, senão não precisaria pregar no YouTube aqui, ué. Não precisaria evangelizar, não precisaria fazer folhetos, distribuir, porque não somos nós quem escolhemos. A escolha quem faz é Deus. E cada um deve saber o que passa em si mesmo. Porque pelo fruto se conhece uma árvore. Uma árvore boa tem que dar bom fruto. E o Espírito Santo e a palavra são a mesma coisa, são um. O Espírito e a palavra são um. E se você tem o Espírito Santo e eu tenho o Espírito Santo, como é que nós negaríamos a palavra do Espírito Santo? Então aí é outro aspecto da questão. Mas não significa que alguém seja melhor do que alguém. Onde tem gente, tem erros e acertos, tem pessoas boas e pessoas más. Inclusive, em cada grupo de cristão existem 3 classes de crentes, que não cabe a nós julgar a quem quer que seja, não é? Então, a união. Então vamos um pouquinho que o salmista diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso significa que você ama ao seu irmão. Você ama ao seu próximo, independente de onde ele congregue, independente da sua fé, você o ama porque o amor está dentro de você. Você não separa, porque o amor de Deus está dentro de você e você ama. Você só não o amará se ele não quiser aceitar. Você só não poderá estar junto com ele se ele não quiser aceitar. Então, isso é um pouquinho complexo, a gente chegar numa conclusão assim. Então você olha em um e diz, não, esse eu não posso ser amigo dele porque ele não faz parte do meu grupo. O Senhor Jesus Cristo não ensinou assim, nem também o irmão Branham ensinou assim. Nós queremos a todos como amigos e irmãos, não é? Se você também quer, então está muito fácil isto. Se você também quer que todos sejamos irmãos, então não está difícil, porque todos nós estaremos trabalhando por uma mesma causa e, diga-se de passagem, uma boa causa. Estarmos todos juntos, todos unidos, todos crendo no mesmo Deus, todos dizendo amém à palavra, porque se alguém vem a mim e diz, tal coisa assim assim está escrito, eu tenho que dizer amém. Não é que eu sou obrigado a dizer amém, eu diria amém porque eu acredito naquilo. E se diz para você algo assim, assim está escrito na palavra, você também como cristão diria ou dirá amém. Pronto,
Não importa se foi aquela igreja que citou aquela verdade ou aquela outra que citou aquela verdade, se está na Bíblia, se é a palavra do Senhor, o Espírito Santo que está em você diz amém, porque não está escrito que o Espírito e a noiva dizem vem, né? O Espírito e a noiva falam a mesma coisa, mas eu preciso ir para frente, né? Claro aqui. Então, eu pensei, agora é melhor fazê-lo saber imediatamente. Eu pulei umas linhas aqui. Bem, então esperei por vários dias e eu pensei, agora é melhor fazê-lo. Ele está falando do pastor, do irmão Williams, né? Saber imediatamente. Se demorar demais para falar, o pastor não sabe que ele vai e não dá para avisar as pessoas. Era isso, né, que ele está dizendo aqui. Fazê-lo saber imediatamente, porque eles têm que anunciar isso na voz dos homens de negócios. Então, depois de esperar alguns dias, então eu lhe telefonei e ele disse, irmão Brana, todos os irmãos querem que você venha. Então eu disse, eu apenas senti aquela pequena cutucada que eu deveria ir. Então esta será uma grande oportunidade. E você sabe de uma coisa? Eu estou falando isso com experiência própria porque já aconteceu isso. Se qualquer igreja, um amigo, irmão, pastor, convidar a gente para ir visitá-lo e nós tivermos a nossa agenda desocupada, por que não ir? Já o fizemos. Isso, não importa qual é seu grupo, qual é a sua maneira, nós chegamos lá e se ele nos dá a oportunidade para pregar, né? Porque eu falo de mim, não falo por ninguém, falo só por mim. Eu, quando vou num lugar para visitar, eu não vou com a pretensão de ser o pregador oficial. E Deus sabe que isso é verdade. O Espírito Santo, em cuja presença nós estamos, sabe que isso é verdade. Se eu sou convidado e aceito o convite e vou para fazer aquela visita, não vou com a pretensão de que serei o pregador oficial. Mas eu sempre brinco, né? Às vezes uso assim a brincadeira, mas a gente vai com a espingarda carregada. Se você é um caçador, não é? Você vai com a espingarda carregada, porque se precisar entrar em ação, você está munido, não é? Porque a palavra já está escondida no coração, não é mesmo? Foi o que o salmista disse, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra já está escondida. Se alguém diz, o irmão fulano está aqui hoje, o pastor fulano está aqui, ele vai nos trazer a palavra, então você fala, pastor, não posso porque eu não estou preparado. Mas que guerreiro é esse que não está preparado para entrar na guerra, na batalha, não é? Tem que estar preparado sempre. Agora, é claro que nós temos, por exemplo, se você vai no nosso tabernáculo, você pode até notar alguma diferença na forma de pregar e na forma dos cânticos também, qualquer coisa assim. Mas se eu for na igreja do meu companheiro, do meu colega, ministro, jamais eu iria lá para detonar sua igreja, para botá-la no chão. Não, absolutamente. Isso é antiético. O Espírito Santo não faz dessa maneira, não é? Então, quando o profeta de Deus ia em uma igreja visitar, ele respeitava os parâmetros daquela igreja. Ou então não vá. Pronto, então não devemos ir. Se você não pode respeitar, então, porque às vezes aquele pastor está te convidando com a melhor das intenções, com aquela humildade, com aquele amor, né? E o amor não tem malícia. Você sabe disso, né? Que o amor não é malicioso. E aí convida e você chega lá e detona a igreja, desculpa a expressão, né? Do irmão, companheiro, isso não é do Espírito Santo, isso não é de Deus. Não é? Então é muito bom a gente pensar nessas coisas e para nós podermos nos pautar conforme o Espírito Santo pautaria qualquer homem, qualquer ministro, qualquer crente, não é? Se você vai na casa do vizinho, você vai chegar lá e vai querer colocar ordem na casa do vizinho?
Não, você é visita, você não tem que dar palpite lá na maneira, na ordem daquela casa. É assim que, pelo menos particularmente, é assim que eu penso e é assim que eu sempre ajo, não é? Mas vamos aqui então. Eu estou só olhando no cronômetro lá e ele não para de andar, né? Para frente. Bem, eu pensei em chegar um pouquinho mais cedo e eu queria descer até o México e comprar uma mala para mim que eu realmente estava necessitando. E alguém me deu o dinheiro na época do Natal para comprá-la. E eu pude obtê-la mais ou menos pela metade do preço do que conseguiria por aqui. E 2 vezes melhor, do outro lado da fronteira. Eu pensei, bem, eu descerei ao redor do Texas, então eu darei para mim mesmo 3 dias extras para que eu possa fazer umas compras e comprar algo bom e descansar um pouquinho pela estrada. E eu ia começar em uma quinta-feira e deixamos tudo preparado para irmos. E ali veio uma nevasca, eu achei que estava para trás, né? Está para frente aqui. E ali veio uma nevasca através da região e eles até mesmo bloquearam as rodovias e o sul estava totalmente intransitável e eles não nos deixaram passar pela parte norte da 66. Eu esperei por 2 dias e finalmente eles abriram as rodovias, disseram, você pode se arriscar. Então eu parti. Eu pensei, bem, será um clima bom. Eu não creio ter passado por uma nevasca pior em toda a minha vida e gelo e congestionamento por todo o caminho e tudo mais. Finalmente, agora chegamos no 4, né? Finalmente, um dos rapazes da gravação aqui, irmão Megir, seu carro caiu vindo sobre ele. E nós estávamos indo, e então estávamos tendo uma horrível... Eu acho que apenas desprendeu. Eu não acho que caiu. Isso apenas se soltou, vem? E então ele tinha um velho gerador e a coisa não funcionava direito e ele tentou novamente e aquilo não funcionava direito e ele o colocou em outra loja. E ele não quis funcionar corretamente. Ele tentou 3, até mais ou menos, às 11 horas, certa noite, e a coisa continuava. E na manhã seguinte começou Fred, ele havia escapulido. Agora, ele está em algum lugar me ouvindo. Eu nunca mencionei isso nem mesmo para seu sogro e os outros, mas ele me tocou no ombro vindo de um restaurante e disse, irmão Brana, simplesmente peça a Deus e aquilo vai funcionar direito. Eu disse, você realmente crê nisso? Ele disse, eu creio. O restaurante não ia funcionar, eles iam comer onde, né? Você realmente crê nisso? Ele disse, eu creio. Aquilo funcionou corretamente. Perdão aqui. Não era sobre o restaurante que ele estava dizendo. Ele estava dizendo sobre o carro, não é? Me perdoe. É que a gente fica querendo antecipar, né? Tem que ler primeiro, não é? Então aquilo funcionou corretamente e nós descemos. Então quando cheguei a Phoenix, eu pensei, agora meu problema acabou. E se eu não tivesse acordado nessa manhã, resfriado, com dor de cabeça e sentindo... Bem, eu disse, Satanás é uma luta. Então aqui estou. Então estamos aqui nos alegrando neste companheirismo e eu encontrei o pastor nesta tarde em seu escritório aqui em cima e tivemos momentos maravilhosos. Então, o que não tinha funcionado mesmo era
o gerador do irmão, não é? Então ele disse, irmão Branham, ore nisso que ele vai funcionar. Aí o profeta perguntou para ele, mas você crê nisso? Ele disse, creio. Aí orou e funcionou, não é? Graças a Deus. Uma igrejinha muito amável, e vos trago saudações de todas as congregações de Deus no meu leste, de Deus do meu leste, de onde sou. E então, sabemos que vocês estão indo muito bem aqui. Nós temos notícias de vocês. Estou feliz em ver o irmão Norman de Tucson assentado aqui nesta noite, e tem algumas pessoas. Estou olhando para esta pequena audiência aqui e vejo pessoas lá de Ohio, irmão e irmã Dalke, assentados aqui, e eu creio que há pessoas de Loa assentados conosco aqui atrás, e outros diferentes lugares. Eles simplesmente vieram do leste e do oeste, não vieram? De todas as partes, afluindo juntos. Então, estamos felizes em estar aqui. Agora, estamos esperando pelas noites que estão marcadas para falarmos nas diferentes igrejas. E eu penso que amanhã à noite estaremos aqui em cima, em Tempe, é isto? Tempe. E então, na noite seguinte, eu penso no irmão Otto, que é na rua Roosevelt 20. Então, nas diferentes outras. Se estão aqui os irmãos de quando eu tive que perder aquelas 2 noites, sinto muito por isso, mas o Senhor nos dará uma pequena bênção especial naquelas manhãs de domingo para compensarmos isto. Então, o itinerário está como que cheio, mas pela graça de Deus nós o cumpriremos. E então esperamos um grande tempo nesta convenção que se aproxima, na convenção dos homens de negócios. Estou muito feliz pela oportunidade. Talvez encontraremos com aqueles irmãos e apertaremos suas mãos, e é bom encontrar os amigos, e não há nada como amigos. Amém? Isso é bom, hein? É muito bom essa afirmação aqui. Não tem coisa melhor do que amigos, não é? Glória a Deus. Você está contente com Jesus? Eu não sei por que eu estou contente com Jesus hoje. Mas não é só hoje, é claro, é todo dia. Mas tem dia que você está mais um pouco, não é? Você está feliz com Jesus? Diga amém. Glória a Deus. A alegria traz bênçãos. A alegria no Espírito Santo traz cura. Traz solução de problemas. Isto é certo. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou citar algo que eu citei para o pastor nesta tarde, Oswald J. Smith. Ele é um grande missionário disposto. Ele estava falando lá, há algum tempo atrás, em Louisville, Kentucky, um amigo meu, Dr. Wallace Cobles, e ele disse ao irmão Cobles, irmão Cobles, eu creio que quando um homem se casa, ele disse, e a sua esposa é jovem, bonita e tudo mais, disse, você sabe, se acontecer dela se portar mal e voar da gaiola, como dizemos, for embora, revoltar-se, ou seja lá o que souberem, sair e errar, disse, você tiver que deixá-la, ou algo, disse, é ruim, mas isto não é
disse, você é jovem, e você pode olhar ao redor talvez e encontrar outra que dará certo. Disse, então depois de você viver com ela por tempo suficiente até as crianças chegarem, disse, é realmente difícil. Se ela fizer isso, então você sabe. Disse, você realmente começará a ver que você precisa dela. Aleluia. É uma comparação que o irmão estava fazendo para o outro irmão, né? Não era o irmão Branham que estava fazendo, né? Era o irmão fazendo para o outro. Ele disse, se a moça for jovem, bonita, você se casou e ela cometer qualquer coisa, e se for, você então vai tentar encontrar uma outra, ele disse, não é? Mas quando vem as crianças, não é? E depois as crianças vão crescendo, vão ficando adolescentes, é muito difícil você fazer aquilo que você teria feito, ele está dizendo aí, se você fosse um jovem apenas, né? Porque você precisa dela. Aleluia. Você precisa dela. Amém? Glória a Deus, né? Disse, quando você chega mais ou menos aos 50, disse, então você dificilmente pode agir sem ela. Então ele estava querendo mostrar aqui que é um aprendizado que a vida traz para o ser humano, para o homem, para a mulher. Então quando passa aos 50 e quando chega aos 70 então, né? E quando chega a fazer bodas de ouro? E quando já passaram 2 anos de bodas de ouro? Alguém sabe de quem a gente está dizendo, né? E nós temos um irmão lá no Tabernáculo de Campinas que já está com 70 anos de casado. 70 anos vivendo com a velhinha dele. Ele já velhinho e ela também, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, aleluia, glória a Deus. Você dificilmente pode agir sem ela, disse. Então, quando você chegar aos 70, com certeza você não pode agir sem ela. Comecei a pensar como colocar uma pequena interpretação espiritual a isso. Olha só. O irmão Branham ouviu aquele assunto e pensou, o que é que eu posso pregar a respeito disso? Uma linha a respeito disso, né? Espiritual a isso. Quando eu era jovem ministro, cada homem que cometesse um erro, ele estava excluído do quadro. Vamos prestar atenção nessas coisas, que vai ser muito importante para nós, né? Quando eu era um jovem ministro, que ele cometesse um erro, ele estava excluído do quadro. Ele não podia nem mesmo disputar a corrida. Isso é tudo. Se ele não fosse um batista, ele estava simplesmente fora do quadro. Vem. Ele simplesmente tinha que ver as coisas que vi. Ou o homem estava totalmente errado. Eu fiquei pensando, será possível que nós estamos chegando também nessa compreensão? Pensemos nisso, meus amados irmãos, meus queridos e preciosos filhos de Deus. Filhos de Deus também, né? Será que nós estamos chegando então a essa compreensão e nós estamos deixando de ser radicais? Como costumávamos ser? Seria isso mesmo? Vamos prestar atenção nisso aqui. E então, depois que fiquei um pouquinho mais velho, eu comecei a ver que você sabe, parece que o cobertor se estica um pouquinho. Eu vi onde ele tinha, através do que... Deixa eu ver aqui. Eu vi onde ele tinha... Através do que ele tinha que pensar, muitas lutas, o pastor de uma igreja e as aflições que o acompanham,
entendi que esse cobertor se estende um pouquinho além dele também. Vocês sabem como que, protegendo-o do frio, e agora, quando chegamos mais ou menos onde estou agora, eu vou lhes dizer, precisamos tanto um do outro. Meu Deus do céu, ajuda-nos, Senhor. Quando vamos chegando mais para frente um pouquinho, nós começamos a entender. Precisamos tanto um do outro. Mas ele cometeu aquilo. Não é? Ele está dizendo aqui que qualquer um da junta ali, de diácono, cometesse alguma coisa, ele já estaria fora do quadro. Não é? Precisamos tanto um do outro que dificilmente poderemos conseguir um sem o outro. Isto é tudo que há nisto. E à medida que vemos os dias se tornando mais malignos e as coisas da maneira que estão, ora, eu penso que é bom nos ajuntarmos e termos companheirismo. E eu simplesmente anseio por estar com os irmãos e conversar com eles e assim por diante. Todas as diferentes igrejas e a fraternidade. Eu gosto disso, vem. É algo que, a respeito disso, que é real. E eu realmente penso, não fazendo propaganda deste pequeno grupo de homens, os homens de negócio do Evangelho completo, mas eu realmente penso que esta é uma grande oportunidade que Deus tem dado a todos nós, onde podemos nos reunir através disso e podemos ter companheirismo. Eles não traçam nenhum parâmetro, qualquer denominações e coisas assim, e podemos simplesmente nos assentarmos juntos em lugares celestiais em Cristo. Agora, eu vejo que isso não é perfeito. Eles cometerão muitos erros. Então, ele está dizendo aqui que lá eles não traçam parâmetros. Eles se ajuntam ali para adorar, para ter companheirismo, para glorificar, para cantar, para se alegrar, e eles não traçam parâmetro. E eles sabem, quer dizer, eu sei que ali tem pessoas imperfeitas, porque é gente, é povo, são pessoas imperfeitas. Eles cometerão muitos erros. Eu vejo os deles e eles veem os meus. Amém? Eu vejo os deles e eles veem os meus. Não são só eles que cometem erros, não é? É o que o profeta de Deus está dizendo aqui. E eles veem os meus e eu vejo os seus e nós. Mas nós temos que viver um com o outro e temos que observar, mas eu penso, depois de tudo, se tudo for examinado da minha parte, a nata da colheita vem, e isto é correto, e isto... Eu fiz minha escolha do Evangelho completo há muitos anos atrás. E cada dia estou mais feliz em relação a isto. E eu estou agradecido em ser um deles e de ter essa grande experiência de receber a Cristo como meu Salvador. E em retorno, o tenho para me encher com seu Espírito Santo e viver em meu coração diariamente como uma testemunha para mim de que eu passei da morte para a vida, testando meu plano de minha salvação. Cada dia, quando faço um inventário, apenas observo a maneira do Espírito em mim, como ele me faz sentir assim.
Coopera ele com as coisas do mundo ou está tão celestialmente estabelecido que o mundo se torna sombrio, melancólico e sujo? Aleluia. Mais um parágrafo. Eu estava passando por essa rua. Eu vim aqui pela primeira vez há 35 anos atrás, no ano de 1926, em um velho Ford modelo T. E eu fiquei na rua 16 e Whiteshire, eu vi que eles mudaram até mesmo o nome, Brusque. Agora, então tudo mudou, mas eu reconheci o velho lugar. E vocês sabem, eu andava a cavalo ao redor do vale, ali embaixo, o rio Salte, e por aquela estrada abaixo, ora, eles tinham burros que atravessavam as montanhas ali, burros selvagens, vem? E velhos exploradores apareciam. Que coisa! Até hoje aparecem exploradores, mas eles estão em Cadillacs. Então isso mudou um pouquinho. Mas eu descobri que o evangelho não muda. Aleluia! O evangelho não mudou nada depois de todos esses anos. Aleluia! O evangelho não muda, ele continua trazendo a mesma satisfação. E você volta, anos após anos, você descobre que é a mesma coisa e a mesma experiência que eles receberam no Pentecostes depois de 2000 anos. Não mudou nem um pouquinho. Nós obtemos as mesmas coisas, vem? Exatamente as mesmas coisas, vem? Exatamente as mesmas coisas? Quando olho o esplendor das ruas e vejo os lugares e as luzes e os lugares acesos, eu pensei, 300 anos atrás, enquanto eu estava falando com o meu filho na vinda, este vale estava tranquilo e quieto. Talvez de vez em quando um coiote uivava ou fazia algum barulho, um burro zurrava ou 300 anos atrás. E vemos como tem sido. Eu não sei se a gente diz convertido ou pervertido no que é agora. Bom, eu vou parar porque já deu a hora, não é? Então vamos pensar nisso aqui. Ele está falando do vale. Só tinha animais e lugares de caça, e depois a civilização veio, tornou cidade, e ele falou isto aqui agora. Eu quero repetir isto aqui, essas últimas frases aqui, né? Eu não sei se isto aqui foi convertido em cidade, claro, né? Eu não sei se isso foi convertido ou se foi pervertido. Aí eu pensei, e nós? Nós, crentes, cristãos, né? Que viemos do mundo há tantos anos atrás, nós fomos convertidos, estamos convertidos ou estamos pervertidos? Que Deus nos ajude, que fica essa pergunta para nós agora. Estamos convertidos ou estamos pervertidos? Porque o evangelho não perverteu. O sol também não perverteu. O céu é o mesmo, o sol é o mesmo, a terra é a mesma, as chuvas são ainda iguais. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, por mais este culto, ó Pai, por mais essa porção da Tua palavra, Senhor. Eu não quero estar pervertido, eu quero estar convertido do pior para o melhor, do ruim para o bom. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um de nós, nossos irmãos que estão nos acompanhando, que cada um sinta em sua alma, em seu coração, a necessidade de ser pessoas melhores, de sermos pessoas melhores, convertidas ao bem, não pervertidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, cura os enfermos, alegra os corações tristes e abatidos,
Dá força, ânimo, coragem para vencer, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos e agradecemos ao Senhor, agora e para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, não esqueçam então de clicar no símbolo de gostei, não é? Para poder dar impulso no vídeo e também inscrever-se no canal e acionar o sininho para você receber as notificações dos vídeos quando são postados, né? Normalmente os nossos cultos são postados todas as terças às 18h45 e aos sábados às 18h45. Os Salmos, o livro de Salmos, nós estamos gravando a série completa dos Salmos e esses são publicados todas as manhãs, menos na terça e no sábado, que são os dias do culto, né? Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo continue trabalhando em nós, através dessa porção da sua palavra. Amém, amém, Senhor Jesus.